Você já percebeu que, de uns tempos para cá, temos buscado ampliar as matérias de capa da Revista Adventista em nossos podcasts? É uma forma também de entregar o conteúdo da versão impressa em outro formato e para um segmento mais jovem. Seguindo essa lógica, neste episódio vamos falar um pouco mais sobre o tema destacado na edição de junho, o discipulado. Na primeira parte, o entrevistado será o professor Silvano Barbosa, que é doutor em missiologia. Ele irá explorar questões como o desafio de discipular as novas gerações e como saber se o discipulado está sendo realmente efetivo. Já no segundo bloco, teremos a participação do autor da matéria de capa de junho. O pastor Ricardo Coelho lidera a Igreja Adventista do Alphaville, que também é chamada de Espaço Alfa, lá em Manaus. E também vamos ter a participação de alguns membros envolvidos em missões promovidas por essa comunidade. Inclusive, vamos falar de projetos realizados por eles fora do Brasil. Portanto, a última parte da conversa vai girar em torno de uma experiência prática de discipulado. Então, vamos lá? Eu sou Eduardo Teixeira e estou com o Márcio Tonetti para apresentar o podcast 55 da Revista Adventista. Apesar de hoje em dia se falar muito sobre discipulado, nem todas as pessoas sabem o que isso significa. E algumas até podem se sentir confusas em meio a tantas definições. Por essa razão, Eduardo, vamos começar falando sobre o que é discipulado, com base no modelo bíblico. Quem explica esse ponto é o professor Silvano Barbosa, doutor em missiologia pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Ele já trabalhou como pastor de igrejas locais, foi líder de departamentos em sedes administrativas da denominação e, atualmente, leciona na Faculdade Adventista de Teologia do UNASP. Suas principais áreas de atuação incluem missão, mobilização de voluntários e organizações missionárias. A Bíblia não apresenta definições sobre o discipulado. A Bíblia não é um livro-texto sobre missão, ou pregação do evangelho, ou conversão, ou discipulado. A Bíblia conta a história de como Deus criou o mundo perfeito, de como o pecado estragou, manchou a criação de Deus, e o que Deus fez, as providências que Ele tomou por meio de Jesus Cristo para restaurar esse planeta ao seu estado original. O discipulado acontece dentro desse contexto. Discípulo, na Bíblia, é aquela pessoa que entendeu isso que eu acabei de falar e que escolheu participar com Deus desse processo. Agora, como é que esse processo acontece na vida da pessoa? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, esse processo de restauração de todas as coisas ao estado original começa na vida daquela pessoa que conheceu a Jesus e que segue a Ele. Isso acontece por meio de um processo. A pessoa entra em um relacionamento com Jesus, mas não é qualquer relacionamento, não é um relacionamento casual ou ocasional. É um relacionamento que leva a um compromisso com Jesus. E um compromisso tão sério que leva à submissão da vontade à vontade do Senhor Jesus. Então, qual é o discipulado bíblico? Qual é o modelo bíblico de discipulado? Nós, como já falei, não encontramos na Bíblia definições sobre o discipulado, mas nós encontramos muitos exemplos de pessoas que viveram essa experiência, que entraram nesse relacionamento que leva ao compromisso, que leva à submissão da vida e depois da vontade à autoridade do Senhor Jesus. Veja o exemplo de Maria Madalena, quem ela era antes e depois de ter um encontro com Jesus. Veja o exemplo de Mateus, cobrador de impostos, tinha uma vida duvidosa, uma reputação terrível, mas no momento que Jesus fez o convite, ele levantou-se e seguiu ao Senhor Jesus imediatamente. Veja o exemplo de Paulo, que era um perseguidor, mas depois de um encontro com Jesus, entrou numa missão que levaria o restante da sua vida, que duraria o restante da sua vida. Então, discípulo é essa pessoa que está vivendo esse processo de restauração na sua própria vida, por meio desse relacionamento
que leva ao compromisso, que leva à submissão. Mas discípulo também é a pessoa que escolheu participar com Deus desse processo de restauração do planeta, levando esse conhecimento da salvação em Jesus a outras pessoas para que elas também vivam essa experiência de renovação, de restauração em sua vida. O discipulado das novas gerações tem sido um tema bastante enfatizado pela Igreja nos últimos anos. Como que você enxerga os desafios e caminhos para engajar os jovens? Olha, o discipulado das novas gerações está bem relacionado ao conceito de verdade, a maneira como as novas gerações entendem o que é a verdade. Durante muitos anos, durante toda a Idade Média, a verdade estava vinculada à igreja. A igreja, o clero, era o detentor da verdade. Depois veio a Reforma Protestante e, a partir da Reforma, a verdade passou a ser compreendida como declarações cuidadosamente elaboradas, fielmente fundamentadas na palavra de Deus. Qualquer um que tivesse a Bíblia e a estudasse de maneira consistente poderia conhecer a verdade. Veio então o iluminismo a partir dos anos 1650 e aí a verdade passou a ser entendida como algo que não estava nem na igreja, nem na Bíblia, mas algo que poderia ser conhecido por meio da razão. A razão humana, a ciência, a tecnologia poderiam ensinar e oferecer a verdade às pessoas. A modernidade ofereceu muitas promessas à humanidade, né? Mas o século XX trouxe aí as decepções, as promessas da modernidade não foram cumpridas. Vieram as pandemias, a primeira pandemia, lá por volta do ano 1920, depois a Primeira Guerra Mundial, antes disso, depois a gripe espanhola, depois a Grande Recessão, depois a Segunda Guerra Mundial, depois veio a Guerra Fria, terrorismo, armas de destruição em massa. E aí a pós-modernidade surge como uma resposta a essa decepção. E agora a verdade passou a ser entendida como algo que não estava nem na igreja, nem na Bíblia, nem na razão, na ciência, mas a verdade poderia ser encontrada nas comunidades. Por que nas comunidades? Porque a verdade passou a ser entendida como algo que estava diluída, algo que não poderia ser encontrada em um só lugar. Então, quando você forma pequenas comunidades, dentro dessas comunidades, você consegue ouvir as histórias de pessoas que detêm um aspecto da verdade, uma parte da verdade. A nova geração, ou as novas gerações de maneira geral, a sociedade pós-moderna, de maneira geral, entende que a verdade é algo que está diluído. Você tem um pedacinho da verdade, mas o pedacinho que você tem é um quebra-cabeças solto no mar de ignorância. Então, esse aspecto de verdade que você tem pode ser somado ao meu. E quando nós nos encontramos em uma comunidade e compartilhamos as nossas verdades, entre aspas aqui, então você pode crescer no conhecimento da verdade. Muitas pessoas hoje vivem, e é cada vez maior o número de pessoas que vivem fundamentando a sua crença na verdade baseado nesse conceito. Então, para que possamos discipular as novas gerações que são atraídas pelas narrativas, pelas histórias, que são os meios através dos quais você pode obter o conhecimento da verdade, nós precisamos estabelecer comunidades simples, mas comunidades com pressuposições bíblicas. Comunidades fundamentadas firmemente nos princípios da palavra de Deus, nas pressuposições da palavra de Deus. Comunidades autênticas, onde as pessoas vivam aquilo que pregam e autenticamente compartilhem aquilo que acreditam. Essa compreensão da verdade atrai as novas gerações. Um outro aspecto que é importante e atrai as novas gerações é uma causa que ofereça significado e propósito à vida das pessoas. As novas gerações são atraídas por isso. Então, se nós estabelecemos comunidades autênticas, fundamentadas na palavra de Deus,
que estão engajadas em uma causa significativa, uma causa que de fato está fazendo a diferença na vida das pessoas, uma causa que oferece significado e propósito às pessoas que estão engajadas nela, isso é um mecanismo, são meios que nós podemos utilizar para atrair as novas gerações, para estarmos em contato com elas, para compartilharmos a verdade que conhecemos e cremos, fundamentadas na palavra de Deus, e para engajá-las nesse processo de restauração deste planeta ao estado original através da pregação do Evangelho. Com as novas gerações, entretanto, normalmente nós iniciamos com uma abordagem indireta, utilizando essas causas que oferecem significado e propósito. Mas, ao mesmo tempo, há muitas pessoas que estão prontas para receber o Evangelho e nós também deveríamos estar prontos para transmitirmos abertamente, claramente, sem rodeios, a mensagem do Evangelho. E, pastor Silvano, como saber quando o discipulado está realmente funcionando? Isso vai além de simplesmente cumprir uma série de requisitos? O discipulado está acontecendo e está funcionando quando o processo de submissão da nossa vontade à vontade do Senhor Jesus está acontecendo e está funcionando. Quando conhecemos a Jesus, nós submetemos a nossa vida a Ele. Mas na estrada rumo ao céu, na qual todos nós estamos caminhando, nós não estamos no mesmo ponto do caminho. Cada um está num ponto do caminho. Os nossos níveis de compromisso e maturidade são diferentes. Então, cada pessoa, no local em que se encontra, na posição em que se encontra, precisa continuar vivendo esse processo de submissão, não mais da vida ao Senhor Jesus, porque você já fez isso quando conheceu a Ele, mas o processo de submissão da vontade ao Senhor Jesus. E eu tenho certeza de que qualquer um de nós aqui, se fizermos uma avaliação da nossa vida, vamos encontrar muitas áreas da nossa vida que ainda não foram submetidas integralmente ao Senhor Jesus. Áreas que estão tendo domínio sobre nós. A nossa vontade ainda não está sob o domínio da vontade do Senhor Jesus, da instrução que o Senhor Jesus apresenta na sua palavra. Então, quando é que o processo de discipulado está funcionando? Quando o processo de submissão da nossa vontade à vontade do Senhor Jesus está acontecendo. Nossas instituições no Brasil se transformaram em importantes plataformas de envio de missionários para o mundo. Aliás, você abordou esse tema em sua tese de doutorado. A matéria de capa da Revista Adventista de junho mostrou que a igreja local também pode contribuir para as missões transculturais. Considerando os diferentes contextos, como que isso poderia se tornar parte da experiência de um número maior de congregações? As nossas congregações desempenham um papel central no processo de fazer do Brasil, da Igreja da América do Sul, de fato uma base consistente para o envio de missionários para pregar o Evangelho a todo mundo. Entretanto, o envolvimento direto da congregação, a meu ver, deveria ser visto como a última fase do processo. Veja, pregação do Evangelho por meio de projetos missionários, estamos falando aqui de missão transcultural, acontece quando 3 fatores estão envolvidos. Primeiro, um grupo de pessoas comprometidas, pessoas que estão dispostas a se submeter às condições de vida, às formas de pensar, se adaptar às formas de pensar de pessoas num outro contexto cultural para poder transmitir a relevância da mensagem cristã. É preciso uma organização capaz de recrutar, treinar, financiar, enviar e repatriar essas pessoas comprometidas, e também é preciso acesso sustentável aos locais onde a missão vai acontecer. Ou seja, é preciso enviar o missionário e ser capaz de manter comunicação com ele e trazê-lo de volta. Sem a integração desses 3 fatores, o processo missionário não avança. Isso resultou nos períodos em que a missão protestante não avançou ao longo da história. Então, nós precisamos, e estamos vivendo isso exatamente agora, dentro do contexto da Igreja Adventista na América do Sul, nós temos as pessoas comprometidas e temos o acesso aos locais onde há necessidade de missionários, mas estava faltando essas organizações
capazes de desempenhar todas as fases do processo missionário. Os institutos de missão, que são instituições preparadas para conduzir tudo o que é necessário para que a missão aconteça. Então, não apenas promover a missão, não apenas contar histórias de sucesso, mas também prover treinamento específico para os locais onde a atividade missionária vai acontecer, recrutar as pessoas que querem participar, prover uma ampla gama de oportunidades missionárias, oportunidades variadas de 2 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, a pessoas que são profissionais e querem desempenhar sua função num outro local, uma ampla gama de oportunidades missionárias, prover treinamento para que o suporte financeiro seja levantado, enviar esses missionários, repatriá-los. Então nós precisamos de institutos que coordenem todo esse processo e ofereçam um caminho acessível às pessoas onde elas estão. É por isso que, nesse momento, vários institutos de missão estão sendo formados em diferentes regiões do Brasil, porque a nossa missão é todo abrangente. Nós queremos alcançar o mundo inteiro com a mensagem de Deus para esse tempo. Ao mesmo tempo, nós precisamos oferecer um caminho acessível para todas as pessoas que querem participar desse processo. Por isso, deveríamos ter institutos de missão em diferentes regiões do Brasil e da América do Sul para oferecer oportunidades àqueles que querem ser enviados. Onde as igrejas entram? As igrejas provêm suporte financeiro para esses institutos e as igrejas oferecem às pessoas comprometidas que serão enviadas como missionários. Então, eu creio que a primeira fase desse processo é o estabelecimento dos institutos de missão. Numa fase posterior, aí sim, eu entendo que cada igreja local, ou melhor, todas as igrejas locais que estiverem preparadas para desempenhar todas essas fases do processo missionário. Volto a falar, não apenas a promoção da atividade missionária, mas também a criação de oportunidades missionárias, recrutamento, treinamento, financiamento, envio e repatriamento dos missionários. Então, todas as igrejas que estiverem preparadas para isso deveriam se engajar, deveriam estabelecer o seu próprio instituto de missão e também participar do processo missionário. Viajar para outro país é o desejo de muita gente e certamente há muitos benefícios em participar de projetos missionários além mar. Mas quais recomendações você daria para aquele ouvinte que sonha em fazer discípulos fora de seu contexto de origem? Qual deve ser a principal motivação? A missão não deve ser feita tendo como objetivo o benefício do missionário. O missionário é apenas um instrumento de Deus para fazer avançar a missão de Deus. O objetivo, o propósito, é fazer avançar o propósito de Deus, de restaurar esse planeta ao seu estado original. Depois que passa a primeira semana, a segunda semana, a empolgação, vem a realidade. E a realidade é que você vai precisar aprender o idioma, e isso não acontece do dia para a noite. Você vai precisar se acostumar com a comida, você vai precisar se acostumar com o clima, você vai enfrentar o isolamento, você vai precisar entender as maneiras de pensar, os costumes da cultura ao redor, você vai enfrentar dificuldades relacionadas a autorizações, em muitos locais é proibido pregar o evangelho, você corre risco de vida, você pode morrer se alguém te denunciar. Na verdade, tudo que é necessário é que alguém faça uma denúncia contra você, nem é preciso provar o que foi dito. Então, a missão não deve ser enxergada como uma aventura ou uma experiência que o missionário vai obter. Obviamente, você vai obter uma experiência, mas você precisa estar preparado para isso. Então, o conselho que eu dou é que se você quer participar da missão de Deus e causar um impacto ao longo da história do movimento missionário, aqueles missionários mais bem preparados foram os que ofereceram resultados mais duradouros. Nem sempre foram os maiores resultados, mas foram sempre os resultados mais duradouros. Então, esteja preparado para cruzar fronteiras de fé, fronteiras de religião, fronteiras linguísticas,
fronteiras culturais, fronteiras econômicas, né? E uma série de outras fronteiras que serão necessárias serem cruzadas para que você tenha a chance de construir relacionamentos sinceros, baseados em confiança, para que então você tenha a oportunidade de compartilhar a mensagem de salvação que fez diferença na sua vida. Então, meu conselho para você que deseja participar da missão de Deus de maneira eficaz é que você se prepare para isso. Sabe, no campo missionário é preciso bem mais do que boa vontade, bem mais do que empolgação, carisma ou motivação. É preciso preparo. Preparo espiritual acima de tudo, porque você só pode oferecer aquilo que você tem do ponto de vista espiritual, especialmente. Então, preparo na sua relação com Deus, no processo de discipulado na sua vida, preparo para cruzar todas essas fronteiras. Veja o caso da igreja de Antioquia. Deus não mandou toda a igreja de Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé, por toda a Ásia Menor. Deus enviou Paulo e Barnabé, e depois outras equipes missionárias foram formadas para que pudessem participar desse processo pregando o evangelho. Então, prepare-se da melhor maneira como você puder, procure um instituto de missão, qualifique-se para o trabalho e então dedique-se a Deus e ao trabalho dele, e certamente ele vai usar você de maneira útil, sob a perspectiva dele, e vai usar você para fazer alguma coisa que traga glória ao nome dele, edifique a igreja, mobilize outras pessoas para a missão e alcance pessoas para o reino dos céus. Na segunda parte do episódio de hoje, a nossa conversa vai girar em torno da experiência de uma comunidade adventista de Manaus. Aquela que foi apresentada na matéria de capa da Revista Adventista de junho, conforme mencionamos há pouco. Mas nossa intenção é trazer detalhes adicionais, além de ouvir outras pessoas envolvidas no projeto. Quem já teve a oportunidade de visitar Manaus, talvez tenha passado pela Ponta Negra, que é um ponto turístico importante na cidade. O bairro Nobre concentra um dos maiores índices de desenvolvimento humano da metrópole ribeirinha, com indicadores de qualidade de vida acima da média. É nesse bairro que fica a Igreja Adventista do Alphaville. O projeto nasceu há 12 anos com o apoio de famílias da Igreja da Cachoeirinha, segunda congregação adventista mais antiga de Manaus. E quem pastoreia essa comunidade é o Ricardo Coelho, que fala a seguir sobre a história da igreja local, o contexto no qual ela está inserida e o perfil dos membros. Bem, a nossa igreja começou em junho de 2011, com 15 famílias, em sua maioria de profissionais liberais e empresários, com o sonho do cumprimento da missão, da evangelização da população do bairro da Ponta Negra, um bairro predominantemente composto por classes altas na sociedade aqui manauara. É importante observar que, até então, não havia igreja nessa região, caracterizada por condomínios de médio e alto padrão. Também não havia na cidade nenhuma congregação adventista com uma metodologia missionária voltada para alcançar as classes altas. O nosso desafio era esse, iniciar uma igreja num bairro onde naturalmente as pessoas não tinham esse costume ou tradição de ir a uma igreja e até tinham preconceito. Esse é o Renato Silveira de Araújo, um dos líderes locais que atuam no projeto desde o início. Ele conta que, com um público-alvo difícil de ser evangelizado, os pioneiros da igreja do Alphaville encontraram no discipulado imersivo o caminho para se tornar uma comunidade relevante na transformação de vidas. Mas vamos entender melhor como isso aconteceu na prática. Fala aí, Renato. Então, nós imaginamos que a maneira de alcançar essas pessoas seria através do relacionamento. E essa visão missional, ela fez toda a diferença. Ou seja, em todos os momentos da minha vida, eu sou um missionário. Eu tenho a intenção de estar aberto ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo me mostre as oportunidades e eu aproveite todos os momentos para compartilhar Jesus com as pessoas com as quais eu tenho relacionamento.
Então, o nosso discipulado é todo feito em cima de relacionamento, de maneira intencional, aproveitando todas as oportunidades. E nós usamos duas estruturas básicas, os pequenos grupos e os ministérios. Aí a gente pensa em pequeno grupo. Qual que é o diferencial dessa igreja local, dos pequenos grupos no espaço Alfa? Como que as pessoas chegam aos pequenos grupos? Então, geralmente nós temos duas famílias ou dois casais base. Esses dois casais já têm um relacionamento, são adventistas, são amigos e têm esse chamado comum de estabelecimento de um pequeno grupo. Esses dois casais, eles já oram, pensam em pessoas que serão inicialmente convidadas para o pequeno grupo, e o convite é através do relacionamento, né? Eu convido um amigo para que vá à minha casa, que a gente está estudando a Bíblia. Então a gente usa o relacionamento, a amizade e a força da palavra de Deus. Um outro ponto interessante do pequeno grupo é que os temas são todos temas bíblicos, comuns ao meio cristão e não sequenciais. Ou seja, em qualquer semana que você tiver a oportunidade de chamar um amigo para ir à sua casa estudar a Bíblia, ele vai ouvir uma mensagem acessível que fará sentido para ele e também com desdobramentos muito práticos na vida dele, ou seja, se adequa à mensagem da Bíblia, se aplica à realidade da vida dele no dia a dia. Os nossos ciclos de PG duram entre 6 meses a 1 ano, e existe uma intensidade assim de ações para essas pessoas naquele momento. Então, assim, nesse ciclo do pequeno grupo, vamos colocar um exemplo, que existam 10 pessoas, meus amigos e amigos desse outro casal que lidera junto comigo e minha esposa. Então, nós direcionaremos atividades especiais para aumentar o nosso relacionamento, para a gente se tornar mais amigos ainda, para a gente se tornar como uma família. E muitas pessoas, no decorrer desse processo, elas têm a vontade de ir à igreja. E a partir do momento que elas vão até a igreja, elas já são apresentadas a alguns ministérios que elas têm afinidade. E esses ministérios que elas têm afinidade, elas já podem começar a fazer parte dos ministérios, com exceção dos ministérios de ensino. Mas qualquer outro ministério, essas pessoas já podem começar a fazer parte. E assim eu já começo a falar de outra estrutura do discipulado, que são os ministérios. Então, geralmente, porta de entrada das pessoas através do relacionamento nos pequenos grupos, essas pessoas vão crescendo e têm vontade de ir à igreja. Quando elas vão à igreja, elas são convidadas a participar de ministérios que elas têm afinidade, e aí elas já aprofundam relacionamentos com outras pessoas da igreja naturalmente. Mas a gente pode pensar assim: tudo bem, essas pessoas foram as pessoas que foram à igreja, do PG foram direto para a igreja. Existe algum outro grupo? Existe. Das pessoas que do PG, elas ainda não foram à igreja, mas decidem estudar a Bíblia. Então existem algumas maneiras, né? Existe um grupo na igreja, um ministério de estudos da Bíblia, a gente pode direcionar essa pessoa para o ministério, ou encontrar uma pessoa do ministério que está disposta a estudar a Bíblia com essa pessoa interessada, ou nós mesmos do PG estudamos a Bíblia com essa pessoa, mas de maneira individualizada, separada do PG. À medida que essa pessoa cresce, finaliza um ciclo de estudo da Bíblia, existem ciclos de Daniel e Apocalipse na igreja. Aí é uma outra forma dessa pessoa ter acesso à igreja. Fala, olha,
A gente já fez o primeiro ciclo. Existe agora uma estrutura lá na nossa igreja de estudo de Daniel e Apocalipse. Aí essa pessoa, ela passa a ir à igreja já interessada no estudo da Bíblia mais aprofundado, Daniel ou Apocalipse. E aí a gente sempre convida, né, para ela assistir o programa todo, ela assiste o culto e na hora da escola sabatina ela participa desse grupo de estudos da Bíblia. Segundo o Renato, existem também outras formas de promover o contato das pessoas com a igreja, incluindo os ministérios menos convencionais, envolvendo práticas esportivas ou o cuidado dos pets, para citar 2 exemplos. São os chamados Ministérios Ponte, que conectam com os pequenos grupos ou diretamente com a igreja. Quais seriam os resultados disso? Localmente, eu sinto que a gente é uma grande família. As pessoas que estão ali, elas fazem parte daquela igreja de uma maneira orgânica e, de alguma forma, nós acompanhamos o processo dela desde o início, desde como ela foi recebida na igreja, desde como ela foi apresentada por um líder de pequeno grupo que a convidou para ir à igreja, a pessoa que a convidou para fazer parte de um ministério, mesmo que ela estivesse chegando, ela foi incluída nesse grupo de uma forma assim muito natural e muito harmoniosa. Então o resultado é esse sentimento de família. E indo um pouquinho além, quando a pessoa pertence, ela assimila o DNA, a essência dessa comunidade, e além de assimilar, ela reproduz essa essência. Então, um grande exemplo da nossa comunidade, nós temos muita prioridade em fazer missões locais, missões ribeirinhas, né, já que a gente está no Amazonas, e agora missões internacionais. Então as pessoas chegam à nossa comunidade, já vem essa essência, esse DNA para alcançar pessoas, e elas já incorporam isso e fazem isso de forma natural. E essa é uma outra forma de convidar pessoas para participar desse ministério, desse grande ministério de missões, que ele é muito inclusivo, e de também iniciar o processo de frequentar a igreja a partir das missões. Então, de uma forma, se a gente vê da forma local, nós nos tornamos uma grande comunidade, uma família que tem essa marca distintiva de esse amor por missões, e essa essência é reproduzida de forma consistente nas pessoas que estão chegando. E de forma global, eu acredito que como na igreja primitiva, né, que era Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, nós estamos perseguindo esse mesmo objetivo, né? Missões no Amazonas, agora missões mais especificamente num outro país que estamos desenvolvendo na Guiana Inglesa, e estamos, através de cursos e atividades, formando pessoas para serem missionários no mundo todo. Hoje essa congregação tem mais de 400 membros e exerce uma influência positiva na região e até em outros países. Desde o início do projeto, foram batizadas e discipuladas mais de 250 pessoas. E algo que chama a atenção é o fato de essa igreja ter índices de apostasia abaixo de 10%. Ampliando um pouco mais, o pastor Ricardo pontua alguns fatores que contribuíram para isso. Bom, eu creio que os fatores que mais têm contribuído para isso têm a ver com o engajamento dos membros nos pequenos grupos e ministérios. Nós temos tido em torno de 70% a 80% dos membros bem ativos nos pequenos grupos e ministérios. E, bem, o índice baixo de apostasia, eu creio que o fator que mais contribui para isso é o compromisso
com a visão discipuladora que a igreja tem. Todos continuamos no processo do discipulado, né, até a volta de Jesus, mas existe um compromisso intencional muito forte em focar no amadurecimento daqueles que estão sendo evangelizados. Até um patamar básico, quando as pessoas já demonstram uma fé independente, através do envolvimento e iniciativas missionárias próprias. Em outras palavras, o nosso alvo não é levar as pessoas até o batismo, o nosso alvo é levar as pessoas até essa independência básica da fé, um amadurecimento básico, né? Lógico, passando pelo evento do batismo, que é o ápice para a gente, uma festa maravilhosa. E ainda ligada a essa pergunta anterior, na nossa experiência aqui, nós temos percebido que esse amadurecimento básico normalmente se dá lá pelo 2º ano após o batismo das pessoas. Então, imagina alguém que começa a se interessar pela igreja, começa a assistir um pequeno grupo, ou participar de alguma iniciativa de algum ministério, ou frequentar os cultos da igreja. Depois, em algum momento, diante do interesse dele, ele vai começar estudos bíblicos, seja numa classe bíblica ou com estudos pessoais, até ele chegar ao ponto do batismo. Depois do batismo, passa o 1º ano, lá pelo 2º ano, a gente consegue identificar esse amadurecimento básico. Isso, lógico, é relativo, né, de pessoa para pessoa, mas numa média, assim, eu diria que lá pelo 2º ou 3º ano. Então, numa média geral, eu enxergo o discipulado, na nossa experiência aqui, o discipulado básico, né, até esse ponto de amadurecimento básico, mais ou menos em torno de 4 anos na experiência de cada pessoa. Na matéria de capa da Revista Adventista de junho, o pastor Ricardo falou sobre a experiência de viver a missão em 3 níveis: local, regional e global. Conforme ele explica na sequência, isso passa pela atuação no bairro, nas comunidades ribeirinhas do Amazonas e numa base missionária que eles estabeleceram em um país vizinho. Eu gosto de pensar nessa perspectiva, a partir do que Jesus disse para os seus discípulos, né? Lógico que para nós, com efeito didático apenas, né? Aquilo que a gente pode fazer pelas pessoas que vivem, né, ao nosso redor, aquilo que a gente pode fazer pelas pessoas que moram em cidades próximas, vilas, né, onde a gente pode chegar com certa facilidade, e pessoas em lugares distantes. Aí a gente pensa em missão transcultural, outras nações. A nossa igreja local, né? Então, nós enxergamos a nossa igreja como uma igreja para o bairro da Ponta Negra. As nossas iniciativas, elas são focadas nas necessidades do perfil predominante dos moradores do nosso bairro aqui, e nosso foco é fazer discípulos deles, né, para o reino de Deus. Um segundo tipo, né, de missão, que seria de 2º nível, são missões que a gente faz para comunidades ribeirinhas. Então, com uma certa frequência nós vamos às comunidades, realizamos serviços assistenciais lá, mas também serviços missionários. Já construímos uma igreja numa dessas comunidades ribeirinhas, apoiamos trabalhos missionários lá. E uma missão de 3º nível, que eu diria, é aquilo que a gente pode fazer por outros países. De forma mais efetiva, nós adotamos a cidade de Letem, na Guiana, né, que seria a Guiana inglesa, e umas 3 vezes por ano nós viajamos para lá, e fazemos isso já há 7 anos. E no último ano nós alugamos uma casa lá e procuramos um casal que pudesse servir como voluntários lá. E o Vanderlei Cremonese e a Vivian, eles estão morando em Letem já desde maio de 2022 e estão fazendo um trabalho lindíssimo lá. Que tal a gente conhecer um pouco da história desses missionários e do lugar em que eles vivem atualmente?
De Manaus, vamos então para Letem, que fica a cerca de 900 quilômetros de Manaus. O próprio Vanderlei Cremonesi conta como é essa cidade da Guiana e como ele e a esposa, Vivian, trabalham lá. Hoje nós chamamos de Guiana, muitas pessoas conhecem como Guiana Inglesa, pela colonização britânica. E agora, nesse mês, a Guiana completou o seu 57º ano de independência. Tem alguns fatos interessantes sobre a Guiana, e acho que é legal contextualizar e contar um pouquinho para vocês sobre esse país que nós não conhecemos tanto, até porque são 3 Guianas, né? Hoje uma delas se chama Suriname, mas existem alguns fatos que é legal dividir com vocês, não por serem bons, porém por serem relevantes para a nossa atuação aqui. Nós moramos em Letem, que é uma cidade de pouco mais de 5.000 habitantes, fazendo fronteira com o Brasil, com o estado de Roraima, mais ou menos 1h30 de Boa Vista, e mais ou menos 16 horas distantes da capital por ligação terrestre, somente a estrada de terra para chegar aqui. A capital se chama Georgetown. O país tem mais ou menos 800 mil habitantes, mas só em Georgetown tem em torno de 400 a 500 mil habitantes, ou seja, a maioria da população está na capital, sendo que a nossa cidade, Letem, é uma das regiões mais distantes da capital. Então, a gente entende que muitos dos desafios que existem aqui é por causa dessa distância também. Existem outros fatores que são relevantes, como a taxa de suicídio. A Guiana é um dos países que tem o maior índice de suicídio do mundo e também um dos menores índices de desenvolvimento humano das Américas. Então, isso torna um país realmente carente e necessitado de um trabalho missionário. Nossas frentes de atuação estão focadas em 4 pilares. O primeiro pilar, a gente fala da parte espiritual, que é o nosso grande objetivo, porque nós entendemos que sem esperança, sem conhecer um ser superior, alguém que guia a sua vida, alguém que traga razão e sentido para viver, alguém que mude sua perspectiva e sua visão de mundo, não há como mudar a realidade. O segundo pilar é a educação. Por ser da área de tecnologia, né, eu sou formado em ciência da computação, especializado em governança de tecnologia da informação, já fui professor universitário, já na Universidade Adventista de São Paulo, também empresário na área de tecnologia, CEO da empresa. A Vivian é arquiteta, com escritório, atuando em múltiplos segmentos. Então, nós entendemos que nós podemos ensinar muito do que nós aprendemos em nossas carreiras. Então, tem uma coisa muito legal. Nesse ano, nós já inauguramos um laboratório de tecnologia na escola secundária, eles chamam de Secondary School aqui, que é uma escola de ensino médio que atende 1.200 alunos e é a única escola de ensino médio aqui da região. Inclusive tendo um internato que tem em torno de 300 alunos. Então, essa é uma outra frente que nós atuamos. A terceira frente é recebendo grupos de missão, e esses grupos com múltiplas áreas de atuação, né? Desde atuando na saúde, na parte de saúde emocional, saúde mental, a parte odontológica, né? Com atendimento completo odontológico, quando a gente fala de restauração, limpeza, prótese, extração, o que às vezes é muito difícil para conseguir, né? Aqui as pessoas, a nossa cidade tem uns 5.000 e poucos habitantes, mas as pessoas moram, sua maioria, nas vilas. Tem vilas com 600, 700, 800 habitantes. E tem pessoas que vêm receber atendimento aqui que chegam a demorar 6 horas para chegar aqui da vila, porque não conseguem ter um atendimento. Além disso, atendimentos médicos, né, múltiplas especialidades, e o que é muito interessante aqui é como há mais dificuldade de acessar médicos especialistas, eles vêm fazer missão conosco, isso é um privilégio. Inclusive, você que é especialista e está ouvindo o podcast, fica a dica, vem para cá trabalhar com a gente. E só para vocês saberem, nós já tivemos missões nesse último ano, um pouco mais de um ano, nós tivemos diversas missões, e já foram feitas 46 cirurgias de cataratas, mais de 20 cirurgias foram realizadas na última missão que nós recebemos agora, nesse mês de junho.
Para vocês terem ideia, foram feitas cirurgias de hérnia, cirurgias de próstata, no rim, entre outras. Então, para nós é um grande privilégio servir junto com esse grupo de médicos. E, por último, atuando também, não menos importante, mas como um pilar estruturando nossas ações aqui, a parte de desenvolvimento social, né? Focando em elaboração de programas e projetos para desenvolver a comunidade, para trabalhar com os recursos já existentes, entendendo quais são os conhecimentos que a comunidade tem, os produtos que eles produzem, né? Aqui o foco é muito agricultura, e entendendo isso, nós desenvolvemos, junto com eles, maneiras novas de produção, novos produtos, inclusive maneiras novas de pensar para o crescimento e expansão e também para novas perspectivas para a comunidade local. Um detalhe importante é que o Vanderlei e a Vivian são missionários voluntários que contam com o apoio da Igreja do Alphaville. Além da estrutura da base missionária, eles recebem também uma ajuda financeira dos irmãos de Manaus para se manterem lá e realizarem projetos missionários. Mas como nós chegamos ao Espaço Alfa é muito interessante. Nossa jornada missionária, e Deus começou a trabalhar conosco em 2015, quando nós fomos para a nossa primeira missão. Ela foi na Angola e Deus precisou tirar a gente da nossa zona de conforto para que nós entendêssemos que o plano dele era muito maior do que o que a gente imaginava para a nossa vida. Desde 2015, servimos em outros países, junto à Maranata, como Zâmbia, mais de uma vez no Quênia, mais de uma vez na Índia, e nossa cabeça começou a mudar muito. E nós estávamos servindo nesses projetos junto com o Maranata, que era, quem era o presidente era o Elmer Barbosa, que nos apresentou em um encontro da Federação dos Empreendedores Adventistas, o Bradley Mills, que era um missionário americano que estava no Amazonas, né? Agora ele está servindo em um outro país, mas estava no Amazonas até 2020, que foi quando nós fomos para uma missão lá, com o Instituto de Missões Noroeste. Ele era o presidente do Instituto de Missões Noroeste nesse período. E o Bradley, nós tínhamos sempre um desejo de conhecê-lo, porque ele era uma referência em missão e, né, tinha muita experiência nesse local. E antes de a gente servir em outro país, o nosso sonho, na realidade, era sermos missionários em locais fora aqui dessa região que nós já conhecemos, que é a América do Sul, a América Latina. Nosso objetivo era sermos missionários, a princípio, no Oriente Médio, ou em algum país ligado à janela 1040, que geralmente é a região onde nós temos a maior população mundial e, proporcionalmente, o menor número de missionários. E esse era o que tínhamos entendido que era o plano de Deus para a nossa vida. Mas Deus tinha outro plano. E é interessante que os planos de Deus, obviamente, são sempre os melhores para nós. E Ele tem propósitos infinitamente maiores do que a gente pode pedir e imaginar. Isso eu tenho certeza, pelo que eu tenho visto na nossa vida. E nós fomos essa missão com o plano de ir a uma missão ribeirinha. Como funciona essa missão? Você fica 10 dias num barco e aí você se alimenta no barco, dorme na rede, algo que para nós que somos de São Paulo era algo... Nunca tínhamos passado uma noite na rede. Talvez descansado um pouco, mas passar uma noite na rede, dormido durante 10 dias. E foi bem interessante. Essa missão foi muito especial. E no final da missão, nós tínhamos o objetivo de encontrar com o Bradley. Mas não deu certo. Diversos aspectos aconteceram e, infelizmente, nós não conseguimos encontrar com ele. Mas, providencialmente, acreditamos que Deus sempre tem providências para nossos desencontros. O Bradley estaria no final de semana seguinte em São Paulo. E aí ele falou, não, podemos nos encontrar em São Paulo, já que vocês moram lá, vamos nos encontrar lá. Eu falei, não, maravilha. E nós nos encontramos no dia 31 de janeiro de 2020. E quando eu encontrei com o Bradley falou, olha, eu trouxe um amigo meu, o Dr. Renato Araújo, ele é um parceirão meu de missão, e eu gostaria que você conhecesse ele, não me conhecesse apenas. Eu falei, legal. E o Dr. Renato começou a contar experiências de missão e contar que o Espaço Alfa atuava na Guiana Inglesa desde 2017. Aí contou sobre aqueles índices que eu falei há pouco para vocês, sobre as carências, sobre os desafios das missões aqui, necessidade de um casal atuando para fazer relacionamento com as comunidades locais e também para entender mais o contexto
local, para fazer mais empatia com o povo local e também para procurar ter um alcance maior. E aí ele falou, olha, eu gostaria de convidar vocês como esse casal. Eu não estava entendendo muito que o convite era para nós, eu entendi que ele estava contando do projeto, porque para mim eu ia para o Oriente Médio. E eu falei para ele, Renato, a missão não é minha, a missão é de Deus. E esse é um aspecto que eu queria deixar muito claro. A missão é de Deus. O plano é de Deus. Quem guia a missão é Deus. E eu falei, se for da vontade dele, Renato, nós iremos para Guiana. E era interessante, porque eu contei um pouco para a Vivian sobre isso, quando nós fomos convidados e fomos fazer o nosso culto de pôr do sol. E o Renato falou, posso pedir para o pastor te ligar para conversar com você, explicar um pouquinho de como vai ser essa missão, qual é o nosso plano, o projeto completo? Eu falei, claro. Voltei para casa e nós temos a prática de, no pôr do sol, né? Quando o sol se põe no sábado, nós, na sexta-feira, mas nós já consideramos sábado, de ler a meditação do pôr do sol. E Deus cirurgicamente colocou uma meditação do pôr do sol de 31 de janeiro de 2020. Você que está ouvindo o podcast, procura essa meditação do pôr do sol. E a meditação, eu nunca tinha lido uma meditação, mas uma meditação falava de quem? De um missionário que tinha servido aonde? Na Guiana Inglesa. E a gente estava orando, pedindo, Deus, é sua vontade? E aí nós lemos, David serviu na Guiana Inglesa com os indígenas e falou de Jesus para eles. E quando eu li Guiana Inglesa e olhei para a Vivian, no mesmo instante, meu celular tocou e era o pastor Ricardo Coelho, que é o pastor da Igreja do Espaço Alfa, convidando a gente para ser missionário. Então, foi dessa maneira que Deus nos conectou ao Espaço Alfa e tem nos mantido em parceria. Eles são nossa rede de apoio, eles são os nossos amigos, eles são hoje nossa família. E nós somos muito gratos a Deus porque eles também nos apoiam fazendo crescer essa rede de apoio, com networking, com outros contatos. Inclusive, para nós é um prazer estar falando com vocês aqui nesse podcast, mais uma conexão que o Espaço Alfa fez. Com o apoio que o Vanderlei e a Vivian têm recebido de outros voluntários, a missão em Lethem tem sido fortalecida, apesar dos grandes desafios existentes lá, como a gente acabou de ouvir. E o plano é ampliar os projetos nos próximos anos. Ele compartilhou alguns aqui com a gente. É interessante que Deus vai nos conduzindo para alguns caminhos, Ele vai nos mostrando a cada passo que damos e muitas vezes Ele pede para a gente dar passo de fé, ter muita fé. Então, uma das conquistas que nós tivemos, além das missões, né, nós já tivemos 6 missões nesse ano aqui, com diferentes grupos, e é interessante falar que uma das frentes que atuamos é receber esses grupos. Então, nós já recebemos grupos de amigos, grupos que vieram de outros estados, grupos de famílias, grupos do Espaço Alfa, claro que é quem nos mantém aqui, quem nos apoia. E um dos grandes planos daquelas bases, daquela fundação que eu estava comentando com vocês, para cada frente nós temos estratégias e propósitos e planos. Um dos grandes planos para a parte espiritual e para o nosso crescimento é ter uma escola de missões, uma base missionária onde serão formados missionários para serem enviados para outros lugares do mundo. É interessante contar para vocês que aqui na Guiana Inglesa, eu estou falando Guiana Inglesa para você entender porque a gente usa aqui a mão inglesa. Então, nós dirigimos no Brasil do lado direito e eles dirigem aqui do lado esquerdo. A mão, né, de direção. E o volante do carro é no lado direito do carro, nossa do lado esquerdo. Eles falam inglês. E por falar em inglês aqui, ser o único país aqui da América do Sul que fala inglês, isso é algo incrível, porque nós temos muitos brasileiros querendo servir, muitas pessoas até da divisão sul-americana procurando ser missionários, mas que não falam inglês e que precisariam aprender. E nós temos um país vizinho ao Brasil, que tem a língua inglesa como primeira língua e que já tem um casal de missionários focando em ter uma base aqui. Então, o nosso objetivo é receber alunos, treiná-los como missionários e também treiná-los na proficiência na língua inglesa para que possam ser missionários em outros campos. Junto com essa base, com essa escola de missões, obviamente,
faremos outras frentes de educação, de saúde e a parte espiritual, né? Principalmente a parte espiritual. Então, a ideia é ter um wellness center, termos algumas clínicas, um centro de vida saudável para ensinar hábitos e princípios de alimentação saudável, culinária saudável, inclusive receitas novas com a utilização de produtos locais, para que eles possam também fazer a parte de geração de renda, e com isso a gente já atende também aquele pilar de desenvolvimento social. Além disso, fortalecer essa parte de ensino de tecnologia e ensino de matérias técnicas, porque, por exemplo, a Vivian é arquiteta, existem ferramentas de desenho técnico que facilitaram muito a vida deles. A Guiana é um país que tem crescido bastante, então também usar os talentos que Deus nos deu e tudo que Ele nos ensinou até agora para ensinarmos para eles. Então, ensinarmos a parte de gestão de projetos e organização que a Vivian tem da parte de arquitetura, eu também tenho um pouco disso, a parte de liderança, a parte de gestão que nós aprendemos com o tempo e que Deus ainda tem desenvolvido e fortalecido. Recebemos mais grupos aqui de outros locais, com uma frequência um pouco maior, e também expandir a atuação dos grupos, não só aqui na nossa cidade, nessa região, mas para outros estados e para outras regiões que têm uma carência muito grande. Porque como aqui a Guiana, nós estamos falando de índice de suicídio muito alto, o que acontece? As vilas é onde estão os maiores desafios. E chegar nas vilas é desafiador. Para vocês terem ideia, quando nós chegamos aqui para procurar uma casa ou para ter uma casa para alugar, nós levamos mais de quase 4 meses para conseguir mudar para uma casa. E nós chegamos, estávamos morando no hotel, o melhor hotel da cidade, e teve um alagamento, e alagou tudo, e a gente não teve que sair às pressas desse hotel porque estava alagado. Então, tem muitos desafios, mas nosso principal objetivo é conseguir alcançar as vilas. A gente tem uma vila que nós estamos apoiando no plantio de uma igreja. Em dezembro do ano passado houve um evangelismo, em janeiro começou a igreja vai completar seu 7º mês, nós temos ajudado pregando, discipulando, e o mais maravilhoso é que nós temos sentido os membros começando a entender como Jesus fazia e seguindo os passos de outros discípulos, né? Então, discípulos seguem o mestre e fazem discípulos. E a gente tem visto Deus nos permitindo discipular. Tem muitas histórias, a gente não vai ter tempo para contar aqui no podcast, mas a gente entende que Deus tem nos usado para fortalecer essas frentes, para continuar atuando, e esses são os planos até o final do ano que vem, se for da vontade de Deus, que é o plano que temos aqui. Por último, e o mais importante é discipular um outro casal com toda uma estrutura, com esse time, fortalecer essa equipe para continuar o trabalho quando Deus nos mandar para um outro campo missionário. Formar novos discípulos também faz parte do trabalho da Carolina Queiroga Ferreira da Silva, que é uma das líderes da igreja do Alphaville. Ela, além de servir na equipe do Ancionato, coordena o projeto Pegadas, iniciativa do Ministério da Criança que incentiva os pequenos a se tornarem discípulos de Cristo. Depois de passar por um treinamento no Chile, ela começou a desenvolver ações intencionais envolvendo pais e filhos da sua comunidade. Vamos ouvi-la. O projeto Pegadas, ele tem a finalidade de dar ferramentas aos pais para que eles discipulem os seus filhos em casa. Não deleguem isso para professor da escola sabatina, nem para liderança de aventureiros, nem de desbravador, nem na escola, né? Que só tenha o contato com a criança uma vez por semana. Mas em casa são todos os dias, então ele funciona na nossa igreja como um PG, é o PG Pegadas, tem um formato de PGs. E no momento nós temos 7 grupos de pegadas, cada um com cerca de 3 a 5 famílias, sendo lideradas por pessoas que já passaram pelo processo e agora estão multiplicando. E a gente trabalha 3 meses, primeiro no Pegadas, aprofundando o relacionamento dos pais com Deus, né? Eles tendo experiências espirituais com Deus. E no segundo momento,
estão colocando em práticas lições intencionais para discipulado dos filhos em casa. Então a gente trabalha nos PGs como eles devem fazer em casa e tem as atividades para serem feitas em casa também. O objetivo principal é tornar o coração dos pais aos filhos, né? Voltar o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que se cumpra a profecia de Joel 2, que o Espírito Santo será derramado em todas as gerações. E também que se cumpra nas famílias o que Deus falou para o povo de Israel, que a gente deve ensinar os nossos filhos em casa, assentado no caminho, levantando, sentando, em todos os momentos, inculcar na mente deles a palavra do Senhor, para que eles tenham as próprias experiências espirituais, vendo as experiências dos pais, eles queiram também viver as experiências deles com Deus. E nesse processo a gente viu muitas transformações, crianças que tomavam a decisão pelo batismo numa reunião de pegadas, pais que se uniam mais aos seus filhos, criação de vínculo de confiança entre pais e filhos. Então isso era bem notório nas reuniões do Pegadas, e crianças que começavam tímidas, sem querer orar, sem querer participar, sem querer falar, ao final do processo, que dura 9 meses, né? O padrão 9 meses, assim, mas lá na igreja é um pouco mais reduzido para 6 meses. No final do processo, elas já queriam orar, já queriam participar, então a gente vê a desenvoltura dessas crianças, né? Então a gente trabalha 6 meses com os pais e as famílias, e depois tem uma formatura para fechar aquele ciclo e novas famílias serão convidadas. Então é um formato de PG bem rotativo, que tem uma rotatividade bem grande. Nesse contexto, as possibilidades de discipulado são várias. De acordo com a Carol, como é mais conhecida lá na comunidade, cada ministério contribui de alguma forma para esse processo. Ela trabalha muito essa questão de discipulado, né? No ministério que eu estou, por exemplo, a gente já vem orando para que Deus mande outras famílias para que somem com a gente. Então, a gente tem orado e apareceu uma família dentro do projeto Pegadas, que a gente já lançou o convite, eles aceitaram e a gente vai trabalhar, andar junto com eles. E não é só no Pegadas, em todos os ministérios tem a questão do discipulado mesmo, de novos líderes. Não é algo fácil, não é assim, né? Não passe de mágica, mas é algo que é gradual. Então, eu vejo isso quando, por exemplo, em cada ministério tem adolescentes, tem juvenis, tem crianças, por exemplo, no Ministério de Filmagem, os juvenis e os adolescentes, eles trabalham junto com os mais velhos para aprender como fazer. Na produção, na organização de todos os eventos, também existe sempre um adolescente e um juvenil que está ali participando. No Ministério de Louvor, você vê todas as gerações cantando. Então, é uma igreja que trabalha essa questão de discipulado, essa questão intergeracional, e os pastores e a própria liderança estimula que haja o discipulado dentro dos ministérios. Você escolher pessoas para lhe suceder. Então, é algo gratificante, porque você aprende quando você ensina, e você tendo uma pessoa do seu lado, você divide o trabalho. Então, é muito, muito bom. Isso aí eu vejo que, claro, precisa aprofundar mais, precisa expandir mais, mas eu creio que vai dar certo e no futuro isso vai estar funcionando assim de forma bem efetiva e vários discípulos virão, né, desse movimento de discipulado dentro dos ministérios, dentro da liderança, dentro da comunidade. Ao ouvir esses relatos, talvez você também tenha feito perguntas como: tá, mas como eu posso experimentar isso dentro das possibilidades da minha igreja? Ou então, como que a minha igreja pode se tornar uma base de envio de missionários para outros lugares do mundo? Pois é, Eduardo, a gente sabe, né, que a realidade da maioria das congregações adventistas espalhadas pelo Brasil não é a mesma daquela do bairro Ponta Negra, em Manaus. Por isso, perguntamos ao pastor Ricardo como que isso poderia acontecer em igrejas menores e com menos recursos.
Bem, a responsabilidade pela missão em todo o mundo é nossa, é de cada crente, né? Quando Jesus comissionou os seus discípulos para fazerem discípulos de todas as nações, não estavam só os 11 ali, né? Ele fez isso na Santa Ceia para os 12, mas ele repetiu isso para a multidão que estava no Monte da Galileia depois da sua ressurreição. Foi um encontro maravilhoso aquele. E ele falou para todo mundo que estava ali que deviam fazer discípulos de todas as nações, em todas as nações, né? Então, a responsabilidade pela missão em todo o mundo não foi dada para uma instituição, para um CNPJ, né? Ou para um amontoado de prédios. Não. A responsabilidade da missão mundial ela é dada para cada crente, né? E eu penso que nós devemos encarar dessa maneira. Então nós devemos nos perguntar como indivíduos, como famílias e como igrejas locais, o que podemos fazer por aqueles que vivem onde nós vivemos, e por aqueles que vivem nas cidades, nas vilas próximas, e por aqueles que vivem em outras nações. Então, eu acho que não é algo que tenha a ver com recursos que a igreja disponibiliza, ou com o perfil da sua membresia. Eu penso que não. Eu penso que isso é uma questão de visão e compromisso. Então, não importa se a igreja é grande ou pequena, se a igreja tem um perfil, né, de membresia mais favorecido socioculturalmente ou menos, eu acho que essa visão e esse compromisso pode fazer parte de qualquer igreja, e deve fazer parte, né, porque essa é a vontade do nosso Senhor. Então, diante dessas perguntas, né, o que nós podemos fazer para cumprir a missão mundial, eu acho que o Espírito Santo vai suscitar respostas no meio da comunidade, né? Para ações como oração, né? Nós podemos orar pela missão mundial, nós podemos orar por países específicos, por lugares, né? Nós podemos adotar, né, países para nós orarmos. Nós podemos incentivar quem tiver um plano. Então, às vezes, a igreja tem uma família, às vezes é uma igreja pequena, mas tem uma família, tem um casal, tem um jovem que se dispõe a se mudar para uma outra cidade, ou para uma vila, ou para uma outra cidade, ali até na mesma região, e que não tenha presença adventista, ou que a igreja seja muito fraca. Então, nós deveríamos incentivar essas pessoas a irem, né, para cumprir a missão em outros lugares. Nós devemos ajudar, devemos colaborar, e podemos motivar as novas gerações a saírem, né? Então, eu gosto de pensar no exemplo ali da Igreja Apostólica, do que eles fizeram com Paulo e Barnabé. Atos capítulo 13 registra essa história. E diz que o Espírito Santo escolheu e enviou, né? Agora, a igreja ali, a comunidade, deu todo o suporte para que isso acontecesse. E eu me pergunto, será que ele, o Espírito Santo, não continua escolhendo e enviando hoje também? Então, eu penso, queridos amigos e irmãos, que podemos abrir o nosso coração. O Espírito Santo tem uma grande obra para fazer entre nós, pela missão mundial. Para finalizar, a gente destaca 2 frases do texto do pastor Ricardo na Revista Adventista de junho. A primeira delas traz a ideia de que, assim como uma pessoa precisa de um espaço com água para poder mergulhar, aqueles que ensinamos também precisam de ambientes para imergir. E a segunda, que também nos faz pensar, levanta o seguinte ponto: se temos poucos missionários em nosso meio, se entre nós poucos estão fazendo discípulos, será que é porque, em realidade, temos poucos verdadeiros discípulos? Fica, portanto, né, Eduardo, esse convite à reflexão e também, claro, à leitura do artigo, que nos incentiva a pensar na nossa própria experiência como discípulos de Cristo. Com produção e apresentação de Márcio Tonetti e Eduardo Teixeira, roteiro e sonorização do Márcio,
direção de Wellington Barbosa, o episódio de hoje fica por aqui. Até o próximo!